Bom dia, nós voltamos aqui, para dar mais uma aula. Nós estamos estudando nesse trimestre o Evangelho do Discípulo Amado, que é João, que nos fala sobre, relata o Evangelho de Jesus, o tempo do ministério dele aqui. E a gente ouviu sobre que a palavra eterna habitou entre nós, que Jesus já está conosco antes da fundação do mundo, porque Jesus é Deus também, Já ouvimos a mensagem de João Batista, que veio sendo precursor de Jesus para que a gente se arrependesse e aceitasse Jesus e ganhasse a vida eterna, nós vimos também que Jesus cresceu e também foi ao templo, para aprender mais de Deus, para louvar a Deus, E ouvimos também sobre Jesus e Nicodemos, daquele alto funcionário que queria saber como era nascer de novo, vimos também domingo passado sobre a mulher samaritana, que sendo mulher e samaritana, Jesus se dirigiu a ela e também ela alcançou a salvação. E hoje nós vamos ver Jesus, o pão da vida. Jesus nos fala de diversas maneiras, que ele é a água, que ele é o pão. Ele realmente procura coisas do nosso cotidiano para que a gente possa entender melhor os seus propósitos, a palavra dele, o que ele quer nos dizer, E no contexto bíblico, que a gente está estudando, o pão era realmente o principal alimento, tanto de dia, tanto quanto de familiares, das famílias e como dos peregrinos, Era do dia a dia, eles comiam pão. Pão era um alimento que realmente não faltava na casa de ninguém. Então, realmente, Deus usou as coisas do cotidiano, para mostrar através de parábolas, para que a gente pudesse entender que pão, que era o alimento principal, estava em toda a casa, ele se comparou ao pão. Só que não o pão físico, o pão material, mas o pão espiritual, realmente, que ele traria um novo alimento para nossas almas, E comer pão é muito comum na cultura brasileira, E era muito mais comum na época de Jesus. Pão realmente não faltava, Na Palestina, o pão era de suma importância. Então, Jesus usou o pão, para falar de si mesmo. Ele fez uma demonstração do poder dele de várias vezes, multiplicando pão. Então, pão é algo que estava sempre presente na vida daquela época, assim como hoje também, Todo mundo come pão todos os dias, de manhã, de noite, Então, o pão é um alimento que está presente na mesa dos brasileiros e também daquele tempo antigamente, E Deus usou o pão em diversas formas, Fez milagres, Multiplicou pães com o profeta Eliseu. Ele alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Ele também alimentou 4.000 homens, além de mulheres e crianças, com 7 pães e alguns peixes. Então a Bíblia relata algumas multiplicações de pães, Então a gente vê que pão era o alimento deles, sempre estava presente. Quando eles tinham fome, eles comiam pão, Jesus estava cumprindo sua missão. E dia após dia ele fazia milagres, ele curava doentes e principalmente ele ensinava as pessoas sobre o Pai. Ele era um mestre diferente, tá? As pessoas não iam procurar ele numa escola, não iam encontrar ele sentado lá, não. Mas ele ministrava em desertos, ele ministrava em barco, ele ministrava na praia, ele ministrava em pé num vale ou numa montanha e também nas sinagogas. Ele era um mestre que veio para falar, ele realmente veio para quebrar paradigmas, paradoxos, para que a gente pudesse entender que ele queria chegar a todas as pessoas, independente de credo, raça, cor, princípios, se era rico, se era pobre. Deus veio realmente para falar para as pessoas, Em certa ocasião, Jesus estava falando, ensinando a uma multidão. O dia foi entardecendo, foi chegando o final da tarde, chegando à noite, e Jesus se preocupou com toda aquela
aquele monte de pessoas. Se ele liberasse elas, elas não conseguiriam chegar em casa e elas poderiam morrer de fome. Então Deus realmente ficou preocupado e não sabia o que fazer. Então eles estavam tentando achar uma solução. E aí Jesus procurou com os discípulos que como é que a gente poderia alimentar aquela multidão. Eles disseram: Senhor, não tenho nem alimento aqui perto para comprar para tanta gente. Aí ele: mas veja o que você acha, né? Ele achou um jovem que sua mãe, prevenida, mandou um lanche para ele. Mas eram 5 pães e 2 peixinhos, né? E os discípulos disseram: olha, a única coisa que a gente encontrou aqui em toda essa multidão são 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus deu ordem para os discípulos: vão, orientem toda essa multidão, sentem cada um, grupos separados, vamos ver que todo mundo vai se alimentar. E aí ele pegou os 5 pães e 2 peixinhos e orou, pediu para o Pai, abençoou, para que agradeceu a Deus porque tinha aquilo ali, né? E que Deus pudesse realmente abençoar para que todo mundo se alimentasse. E aí liberou aquele pequeno lanche. E aí todas aquelas pessoas foram alimentadas. 5.000 homens, com 5 pães e 2 peixinhos. E ainda sobraram restos, né? Que eles recolheram no cesto, né? Aí eles perceberam o grande milagre que Jesus tinha feito. Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças, né? Porque naquela época eu falei para vocês que as mulheres e as crianças não tinham tanta importância no contexto e elas nem eram contadas, mas somente os homens, para vocês imaginarem tanto de pessoas que Deus alimentou. A multidão ali ficou tão impactada com o poder de Jesus quando ele proveu o pão para todo mundo, né? Que eles começaram a se mobilizar para proclamar Jesus rei. Realmente ele é o rei. Vamos fazer realmente mostrar ao mundo que Jesus é o rei, né? Só que esse não era o plano de Deus. Então as coisas só acontecem segundo a vontade de Deus, né? Então Jesus se ausentou ali daquela multidão, né? E foi para o deserto a fim de orar, porque ele também buscava o Pai. E enquanto Jesus estava no deserto orando, né? Os discípulos enfrentaram uma grande tempestade. E eles lá no barco começaram a se preocupar. E aí Jesus veio ao encontro deles, andando sobre as águas, né? E acalmou a força da natureza. A gente já conhece essa passagem, né? Que Jesus veio andando sobre as águas. E ele tinha poder também para mandar na natureza, porque a gente sabe que ele é o Criador de todas as coisas, junto com o Pai, né? E na outra margem, quando ele chegou, né? O que ele encontrou? Ele foi surpreendido com aquela multidão, de novo, que ele tinha alimentado, estava lá mais uma vez. E eles estavam lá. E não é porque eles acreditavam na palavra dele, não. Era porque ele conhecia o poder de Deus, por causa daquela multiplicação. Aquilo tinha chamado a atenção, era um milagre. Aquilo tinha realmente despertado neles a curiosidade de ouvir mais sobre Deus, né? Aquele povo conhecia a história dos seus antepassados, né? Eles lembravam que Deus proveu pão por 40 anos com o povo no deserto, né? Que não deixou que faltasse lá. E quando veio dificuldade, faltando água, comida, Deus sempre providenciou, né? E eles sabiam disso, mas eles viram o milagre e aquilo realmente chamou a atenção. E assim como todas as manhãs, o acampamento do hebreu, na época que eles foram libertos, o povo do Egito, e foram para a Terra Prometida, todos os dias o acampamento era coberto com um pão especial que tinha uma cor branca e um gosto de bolo de mel, né? Que o povo chamou esse pão de maná. Eles conheciam, eles sabiam que Deus tinha providenciado também, né? Porque eles sabiam que Jesus era o mesmo Deus e tinha poder, né? E o maná lembrava ao povo que deviam obedecer a Deus e depender só dele, porque assim como o povo dependeu, eles também deveriam depender.
E esta foi uma história judaica repassada de pais para filhos, de geração em geração. Então, a cultura do pão em Israel sempre foi muito forte e era o alimento diário da mesa e tinha valor espiritual, porque eles lembravam que o povo foi liberto e foi alimentado, né? Então Jesus fez uma comparação, afirmando-se ser ele o pão da vida. Como o pão era o alimento essencial, ele quis mostrar que ele também era o alimento essencial, mas não para o corpo, para a alma, para o espírito. Em oração, o povo de Deus devia pedir a Deus o pão para cada dia, sim, mas pedir para que realmente Deus fosse o pão, o alimento espiritual deles, né? Jesus é o pão vivo que desceu do céu, né? Os judeus sabiam que todo o sustento, todo vem das mãos de Deus. Eles plantavam, mas eles reconheciam que só Deus poderia mandar as chuvas para fazer brotar a semente. Eles viam os campos, mas eles sabiam que Deus precisava proteger a terra contra as pragas que poderiam destruir as colheitas. Eles iam pescar, mas sabiam que a bênção de Deus era primordial para que as redes voltassem cheias de peixe. Eles sabiam de tudo isso, eles reconheciam, mas precisavam realmente entender o que era o poder de Deus na vida deles, né? Quando Jesus multiplicou os pães e alimentou toda a multidão, eles estavam em um lugar deserto, ou seja, era um lugar que não tinha pão. Então era impossível para o povo não lembrar do milagre da provisão de pão na época de Moisés e agora lá, quando eles estavam passando por esse momento. Era impossível não se maravilhar diante de um homem que tinha o poder de acabar com a fome. Assim como a mulher samaritana, né, desejava água, essa multidão desejava pão. E Jesus, percebendo as suas necessidades espirituais, que elas eram muito maiores que as necessidades físicas, começou a ensinar a eles o que Deus queria que eles entendessem, o pão que Deus queria que eles realmente provassem. É que a vida material e a vida espiritual são diferentes, tá? Jesus existe, quer dizer que a vida material ela é passageira, mas a vida espiritual é eterna. É necessário que a gente saiba dar prioridade o que é mais importante, tá? O povo se preocupava com o pão, porque eles realmente queriam se alimentar para não morrer, que saciava a fome dele, mas temporariamente. Mas Jesus queria alimentá-los com uma palavra espiritual que sustentaria a sua vida para sempre. Esse era o pão da vida que Deus queria dar. Não o pão, alimento só, como ele multiplicou, ele sempre fez milagres, mas ele queria mostrar que ele era o pão da vida e que se a gente entendesse as palavras de Deus, a gente viveria eternamente, né? A vontade de Deus é que as pessoas creiam em Jesus, creiam, né? A sociedade se preocupava muito em fazer a vontade de Deus, eles se preocupavam com os ritos, a gente sempre mostrou isso, que eles se preocupavam com os rituais, mas não se preocupavam em fazer a vontade de Deus. Eles tinham que se dedicar a agradar a Deus, tá? A vontade de Deus é simples, que cada pessoa creia no Filho de Deus e viva conforme essa fé. Essa é a vontade do Senhor, porque a fé em Jesus traz ao ser humano salvação, libertação e uma nova vida. O que Deus quer é que a gente creia nele como o pão da vida. Eu creio que Jesus veio para morrer por mim, veio para me salvar, pagou por todos os meus pecados. E agora eu, pela fé, porque eu não vi, mas eu creio que ele veio me salvar, morrer por mim. Eu aceito Jesus no meu coração como meu Salvador e meu Senhor. E aí eu vou passar a fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Ele diz: eu sou o pão da vida.
eu sou. O que ele quer dizer isso? Era uma expressão para a gente entender e que ele estava se referindo a Deus. Ele era Deus também, tá? Ele afirmava ser o enviado de Deus para dar vida aos homens. Então ele veio para que a gente tivesse vida. O pão a que Jesus se referia, que a sua própria vida seria entregue à morte para dar vida a todo aquele que está em comunhão com ele. Era isso que ele queria entender. Se a gente estava em comunhão, se a gente estava de bem com Deus, fazendo a vontade dele, a gente estava amigo de Deus, a gente estava realmente ganhando de presente a nossa salvação, né? Jesus afirma ser o pão que desceu do céu. Era o bastante, né? O pão era o bastante para alimentar uma família inteira. Mas Jesus é a fonte de alimentação espiritual que o coração do homem tanto precisa. Ele se refere ao pão que alimenta uma família, mas ele é o pão que alimenta o coração e que traz vida espiritual com Deus, né? O maná tinha que ser recolhido antes do amanhecer. Jesus não, ele está à disposição o tempo inteiro. Todo o tempo integral a gente pode buscá-lo. O maná tinha valor nutritivo, era realmente para alimentar o corpo. Mas Jesus alimenta a alma, sacia a sede, transborda o espírito, sabe? À medida que o povo, né, lá naquela época clamava, mesmo por vezes em forma de murmuração, havia resposta, sempre acontecia um milagre, uma ação imediata de Deus, né? O povo, quando estava saindo do Egito, não temos água, Deus dava água. Não temos pão, Deus dava pão. Já estamos cansados de comer pão, Deus dava carne. Deus, como é que eu vou atravessar lá? Mas Deus abriu o mar. Então, Deus sempre provia com um milagre. Deus é o pão da vida. Então, se a gente buscar o pão, a gente tem todas as outras coisas, né? Quem crê tem a vida eterna. Assim como ele fez com Nicodemos, lembra? E com a mulher samaritana. Nicodemos queria saber como era nascer de novo. E a mulher samaritana queria saber o que era a água da vida. Jesus disse: eu afirmo a vocês, e isto é verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Tá? É preciso que a gente tenha uma aliança com Deus, uma comunhão completa e perfeita com Cristo para ganhar a bênção da vida eterna. Eu tenho que comer da carne e beber do sangue. Eu tenho que crer que Jesus morreu por mim, que o seu sangue me lavou. E aí essa aliança está firmada. Ter a vida eterna não significa deixar de morrer fisicamente. Eu não vou morrer mais, vou viver eternamente. Não. Mas é viver sempre ao lado de Deus, mesmo após a morte. Essa carne física fica na terra, volta ao pó da terra de onde nós somos formados, mas depois nós vamos viver eternamente com Deus, na cidade celestial. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. É a mensagem de Jesus que queria dar àquela multidão e naquela época, e que hoje também é para todas as pessoas. Essa é a mensagem de Deus. Quem crê que Jesus é o Salvador, o pão vivo que desceu do céu, tem a promessa da vida eterna junto ao Pai, né? O ministério de Jesus foi marcado pelo uso de parábolas, né? Comparações e ilustrações para ensinar as verdades do reino. Ele quer nos dizer que ele é pão, ele é água, ele é luz, ele é sal, ele é porta, ele é caminho, ele é a videira, ele é a semente do trigo, ele é o que tem de principal, de essencial, e a gente só precisa buscá-lo. E aí a gente vai ter, junto com ele, a salvação, a vida eterna, e todas as coisas nos serão acrescentadas quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus nas nossas vidas.